Oi pessoal, eu sou a Dani, esse é o Vontade de Ler e hoje nós vamos chegar juntos ao final da nossa primeira semana, quiçá a primeira semana da criança aqui no canal. Eu escolhi para terminar a nossa primeira semana da criança um livro que casa muito bem os dois principais temas que a gente costuma ver aí abordados, né, no mês de outubro, que é a questão mais infantil, né, do mês das crianças, com também a questão do mês das bruxas, do Halloween, né, que é aí dia 31 de outubro. Então eu escolhi um livro que ele é basicamente um conto de fadas moderno e meio sombrio, né? É um livro que foi pensado para um público mais infanto-juvenil, mas que eu mesmo conheço alguns adultos aí que têm medo, sim, dessa história, principalmente, talvez, depois de assistirem a adaptação. Eu tô falando de Coraline, do Neil Gaiman. Para quem talvez não conheça o Neil Gaiman, ele é um dos principais nomes da fantasia e do horror também, assim, mais da fantasia mesmo, mas ele costuma casar esses conceitos, né, do fantasioso, do mágico, até do absurdo, com questões mais sinistras, assim, ele faz isso muito bem nas histórias dele. Ele se tornou bastante famoso por conta da série de HQs do Sandman, que tem aí 5 volumes, né, as graphic novels. Ele escreveu o roteiro e teve colaboração com vários artistas, e foi o maior sucesso dele, assim, onde ele realmente se tornou conhecido. Tanto que até hoje, né, virou série aí da Netflix, né? Mas ele escreveu muitos livros também para o público mais adulto. Então, nós vamos ter, por exemplo, Lugar Nenhum, Deuses Americanos, Belas Maldições, muitos desses que também viraram séries recentemente, né? E para o público mais infanto-juvenil, ele tem vários livros bem interessantes também, e sempre, como eu falei, mesclando essa questão de magia e um pouco do horror, assim, né? Então a gente tem aí Stardust, né? O Mistério da Estrela. A gente tem eu acho que é o Livro do Cemitério. Não me recordo se é esse nome, vou pôr aí a imagem. Esse eu confesso que eu li só a HQ. E aí nós temos Coraline também, que é uma das principais obras dele e se tornou mais conhecida depois de ganhar uma adaptação que foi bastante famosa e premiada, inclusive. E nós vamos falar um pouco mais sobre ela hoje. Do que se trata a Coraline, então, gente? A Coraline Jones é essa menininha aqui da capa. Ela se muda com os pais dela para um casarão, esse que também aparece aqui. Aliás, já vou fazer aqui um parênteses de que, se vocês pensarem aí em adquirir, né, o livro, tentem adquirir essa nova edição. Não é tão nova, já faz um tempo que saiu, mas a mais recente, da Intrínseca, não só por ela ser capa dura e ter todo esse detalhe, né, do corte colorido e tudo mais, mas por ela ser ricamente ilustrada. Ela tem ilustrações muito legais, muito bonitas e que tem muito a ver com a história, assim. Esse artista, o Chris Riddle, ele já ilustrou vários livros famosos lá fora. Se eu não me engano, ele já ilustrou alguma coisa de Harry Potter, inclusive. Enfim, tá muito caprichada essa edição, mas vamos lá. A Coraline, então, ela vai se mudar com os pais dela para esse casarão, né? Aquela coisa assim, que aquele momento difícil, né, para criança ou pré-adolescente, dessa questão da mudança, né, de cidade, de ambiente, tudo assim nesse período conturbado. Mas ela é uma menina assim muito imaginativa, muito criativa e muito, muito, muito curiosa. Eu diria que talvez essa é a principal característica dela. Então, logo que eles se mudam, ela começa a desbravar ali a residência, né, o entorno também. Ela vai logo conhecer uns vizinhos bem excêntricos. Tem 2 senhoras, por exemplo, que estão sempre relembrando do auge delas, elas eram atrizes e tal. Tem um senhor bigodudo, bem esquisito, que sempre diz que tá trancado lá dentro do apartamento dele porque ele tem muitos ratos, ele treina um circo de ratos. Então, umas coisas bem meio esquisitas, assim. E por que que a Coraline fica tanto zanzando por aí? Porque os pais dela, né, ela tem o pai e a mãe, mas eles estão sempre muito ocupados. Aquilo que a gente já viu, né, aqui, durante quem assistiu, né, os vídeos dessa Semana da Criança, vou deixar todos linkados aqui, devem ter visto que é um tema meio recorrente essa questão dos adultos, né, não terem muito tempo para as crianças aí nos livros infanto-juvenis.
E aí as crianças acabam descobrindo coisas e inventando coisas por elas mesmas, né? E não vai ser muito diferente aqui. Os pais da Coraline estão sempre cansados, atulhados de trabalho, eles trabalham em casa. Eles não têm muito tempo para as perguntas dela, estão sempre dizendo: não, benzinho, vai lá, sei lá, vai brincar com tal coisa, tal coisa, tal coisa, e lá vai ela, né? Um companheiro, digamos assim, que ela vai ter nessas andanças vai ser esse gato preto aqui, que é muito expressivo, inclusive. E aí chega um momento em que ela meio que cansa, ela já viu tudo que tinha para ver ali, e aí ela percebe que de todas as portas da casa, que funciona meio que como uma pensão, seria, talvez, porque é um casarão antigo onde os quartos são alugados separadamente, sabe? Então tem um vizinho de um lado, um vizinho do outro, e aí tem uma porta que ela não conseguiu abrir. E quando ela questiona a mãe dela diz: não, eu até tenho a chave, mas aqui é uma porta que a gente não precisa deixar aberta porque ela não vai para lugar nenhum. Aí a mãe até abre a porta e mostra que tem uma parede de tijolos, né? E explica, provavelmente ia para uma outra parte da casa, né? E aí, quando eles resolveram fazer essa coisa de alugar quartos, né, para diferentes pessoas, eles tiveram que fechar. Então, é isso. E aí tá, mas a Coraline continua achando aquilo meio estranho. E aí, num determinado momento onde ela está sozinha andando pela casa, ela vai passar de novo por essa sala e vai perceber que está entreaberta aquela porta. E quando ela chega mais perto, ela percebe que tem uma espécie de túnel ali. Só que aquela porta era fechada, né? Tava tapada de tijolos. Então é uma coisa meio estranha. Ela vai, obviamente, cruzar aquele túnel para tentar desbravar, tentar entender o que tem do outro lado. E é aí que vai começar a verdadeira aventura meio sinistra, né? De arrepiar mesmo os cabelos, porque ela vai descobrir que do lado de lá é como se existisse um outro mundo, um espelho, quem sabe, desse mundo onde ela vive, ou melhor, talvez melhor dizendo, um rascunho praticamente, sabe? E ela vai chegar lá e vai se deparar com novos pais, outros pais e outros vizinhos, né? Para além disso, ela percebe que não tem muita coisa, mas já é bizarro o suficiente, até porque as características físicas desses outros pais são um pouco assustadoras. Apesar deles parecerem super acolhedores, muito mais do que os pais reais dela, que não têm tempo para ela, esses pais ali, eles são muito afáveis, querem saber como foi o dia, dão as melhores roupas, os melhores presentes para ela, prometem tudo, né, para ela ficar ali com eles, as melhores refeições. E ela até acha isso muito legal, mas ela se assusta um pouco com a aparência deles, que já está aqui na capa, como vocês podem ver, aliás, na quarta capa, né, no verso do livro. Eles são extremamente brancos e longilíneos e tem botões no lugar dos olhos. E a mãe, né, essa outra mãe, quer porque quer que a Coraline fique ali com ela. Não quer que ela volte. E faz uma proposta de que vai dar tudo do bom e do melhor para Coraline se ela permitir que ela costure esses botões nos olhos dela. E assim, pode parecer um pouco assustador, realmente é. Mas é uma história muito legal pra gente ler, talvez não com os menorzinhos, como outras dicas aqui da semana foram, porque realmente, né, é um pouquinho assustador, talvez como eram os antigos contos de fadas, assim, os originais, digamos, né, que eram mesmo para assustar as crianças, mas assim como os contos de fadas, o livro, esse livro, ele também passa mensagens muito importantes e muito pertinentes, né, para essa idade, que fazem muito sentido, talvez um pouco como metáfora, talvez, né, mas assim, ele vai abordar principalmente questões sobre identidade, né, da criança mesmo, né, a questão de relações familiares, a questão de autonomia, né, porque a criança, quando ela começa a crescer, passar para a adolescência, vai tendo todo esse desenvolvimento e essas questões de autonomia também, que às vezes são difíceis não só para a criança, mas para os próprios pais também lidarem, né? Também vai falar, obviamente, né, aí de questões de imaginação, da curiosidade e tal, mas uma máxima, digamos assim, que mais me marcou
foi a questão da coragem. Tem uma frase aqui que o meu pai costumava falar para mim e que é falado aqui para Coraline também, e que ela repete muitas vezes para si mesma ao longo da história, porque os perigos que ela vai acabar descobrindo aqui, né? Porque eu não dei nenhum maior spoiler, tá, gente, sobre a história. Isso tudo a gente descobre de início, assim. Acontece muita coisa aqui. Ela vai ter que lidar com muitos perrengues, né? E para isso ela vai precisar ser muito corajosa, né? Então ela vai repetir várias vezes para si mesma essa frase de que a coragem não é a ausência do medo, não é não ter medo, é continuar apesar dele, né? Seguir andando, enfrentando as coisas apesar do medo. Então essa é uma mensagem que fica realmente muito marcante aqui para a história e que é uma mensagem encorajadora, realmente, né? Sem querer parecer redundante. Mas é encorajadora, não só para crianças, para as crianças grandinhas, né? Os adultos também. Então é isso, gente. Fica aí mais uma dica para vocês, né? A última dica dessa nossa Semana da Criança. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se alguém já leu ou já assistiu Coraline, conta aí nos comentários. Se ficou com vontade de ler, comenta aí também. Digo para vocês que vale muito a pena. O filme tem algumas pequenas diferenças. Eles inseriram um personagem que não tem aqui na história. Eu não lembro agora certo porquê, mas eu lembro de ter visto o Neil Gaiman mesmo falando sobre isso. Que é um menino que é mudo, mas do lado de lá ele consegue se comunicar. Aqui, na verdade, quem faz esse papel é o gato. Mas enfim, né? Às vezes nos filmes eles mudam algumas coisas, mas o cerne da história tá todo lá. Então é interessante assistir, mas não deixem de ler, tá? E para quem acompanhou a nossa série até aqui, né? Todos esses 7 vídeos e curtiu e compartilhou, né? Se inscreveu no canal, como eu sempre peço, vocês devem estar pensando qual era a tal da surpresa que eu prometi que ia ter no último vídeo. A surpresa, na verdade, é o seguinte: ao longo, né, desse quase um ano ali de página do Instagram, inclusive quem não me segue ainda, segue lá a página do Instagram, que tem muito mais conteúdo do que aqui, eu percebi que em alguns momentos eu precisei dar algumas pausas, mas eu nunca parei de fato, porque produzir esse tipo de conteúdo, por mais que não tenha grandes visibilidades, a gente sabe, é uma coisa que me faz muito bem. E eu andei tendo aí algumas questões, né, de saúde mesmo para resolver, e principalmente saúde mental. E continuar, apesar das dificuldades, às vezes até da falta de incentivo mesmo, né, tanto lá com a página quanto aqui com o canal, eu percebo que tem me ajudado, tem sido realmente tem sido um presente para mim, sabe? Às vezes só passar uma coisa no rosto e vir aqui gravar, falar com você sobre livros, que é uma coisa que eu acredito, que eu gosto, tem me ajudado a passar por esses momentos ruins, né? E, enfim, eu queria retribuir de alguma forma para quem acompanha aqui desde o início. Eu tenho algumas pessoas que estão desde o comecinho do canal e que me encorajam muito, e quando eu fico um tempo sem produzir, me perguntam se tá tudo bem e tal. Então, eu quis trazer um presente de verdade para vocês. E eu acredito que quem tá me acompanhando aqui, né, é porque gosta de livros. Quem gosta de livros tá sempre querendo mais livros. E a Black Friday tá quase chegando, né, mês que vem, aí, novembro. Então, eu pensei em fazer um sorteio. Vai ser o primeiro sorteio aqui das redes do Vontade de Ler, né? O prêmio desse sorteio vai ser um vale compras no valor de R$50, lá no site da Amazon, tá? E aí eu já diria que o vencedor, se puder aguentar a ansiedade para gastar esse bônus, né, durante a Black Friday, fiquem ligados, por causa que é o melhor, realmente a melhor época do ano para comprar. Tem promoções saindo 24 horas, né? Então, todas as regras para participar do sorteio vão estar lá na página do Instagram. Então, assim que terminar de assistir o vídeo, corre lá no Insta para ver o post sobre, tá? Mas eu já vou dizer que as regras básicas é estar inscrito aqui no canal e estar me seguindo lá no Instagram, @vontade.deler. Então, é isso. Espero que tenham gostado dessa surpresa. Já tô ansiosíssima para saber quem vai ser o vencedor aí desse primeiro prêmio, primeiro sorteio, né? E agradecer vocês de verdade, né, por me acompanharem e que continuem curtindo, compartilhando, né? Pra gente ter um mundo com mais livros, que eu acredito que é o que todos nós que estamos aqui amamos e queremos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.